Fala, povo brasileiro! Vamos pro português. Eu geralmente faço essas lives nas duas línguas, né? Acho que depende muito. Enfim, depende muito de com quem eu quero falar, de que língua eu quero falar, de por que eu quero falar o quê. Mas eu tô com vontade de falar demais sobre esse assunto. Já fiz um vídeo enorme. Pode ser que fale mais sobre isso, né? E falei, cara, vou fazer essa live em português. Sério, eu sei que não é um julgamento, tá, gente? É estatística. De modo geral, o público em português assiste ainda menos as minhas lives e os meus vídeos, mas eu tô assim, cara, eu quero fazer isso na minha língua também. Então, enfim, eu não sei se vocês viram, eu fiz uma live agora há pouco, falando sobre alguns temas que eu tô refletindo nos últimos dias. Tem um tempão que eu não faço live, vídeo, né? Mas eu falei, cara, tá na hora, sabe? Vou voltar pra isso. E fiquem à vontade para mandar mensagem, fiquem à vontade para escrever nessa live, fique à vontade para compartilhar o que você quiser compartilhar, sugerir, criticar, dar feedback, refletir, tá bom? E os assuntos que eu estava falando na outra live, exatamente os assuntos que eu quero conversar com vocês agora um pouquinho, deixar aqui no ar, né, para a gente pensar sobre isso, para a gente pensar em que sentido essas coisas fazem sentido, como que a gente lida com a nossa própria vida, né? Como que a gente lida com os nossos próprios sentimentos, como que a gente define quando uma coisa ela é realmente especial ou ela não é especial ou ela é qualquer coisa, né? Uma coisa que todo mundo tem, como é que isso pode ser especial, uma coisa comum, porque acho que na maioria das vezes a gente faz essa distinção entre o comum e o especial, né? Então é uma coisa meio doida, mas é uma coisa que faz tanto sentido. E por mais que num certo sentido seja interessante a gente estar fazendo essa análise do comum e do especial, eu acho que também vale muito a pena integrar o comum como especial, sabe? E eu estou conversando bastante com muita gente sobre temas relacionados a isso, e isso veio para mim através dos meus estudos, mas também através da dança, né? E algumas experiências que eu estou tendo na vida e umas experiências que eu tive ultimamente. É... Ah, Délcia, o quadro! Cara, é o meu Ganesha, né, cara? Eu sou apaixonada pelo Ganesha. Tá cheio de Ganesha aqui na minha casa. Esse quadro é lindo, né? Da próxima vez eu vou fazer um vídeo num lugar onde o quadro fique aparecendo. Mas, enfim, voltando aqui pro assunto, né? É, eu tenho conversado com muitas amigas, né, principalmente aqui nos Estados Unidos no momento, sobre como é fácil a gente questionar as situações que a gente vive, né, como se elas não tivessem sido reais de verdade. Será que eu estou criando isso na minha cabeça? Será que eu realmente vivi essa experiência? Será que aquela conexão que eu tive com aquela pessoa na dança, fisicamente, sexualmente, amorosamente, amizadmente, profissionalmente, foi realmente uma conexão real? Será que eu tô inventando essa porcaria porque eu tô, sei lá, né, dependente, carente, necessitada dessa coisa? Então, assim, eu acho que uma coisa que acontece muito comumente com a gente é a gente vir porque a gente chama vir pra cabeça. Gente, se eu vou falar umas palavras estranhas, é porque eu só tô conversando sobre isso em inglês, então é estranho às vezes eu trazer isso pro português, tá? Mas vocês vão entender que eu confio na nossa comunicação. Então, assim, às vezes a gente tem a sensação, eu acho, tudo que eu vou falar aqui, mais uma coisa, é a base da minha leitura, da minha análise, do que eu estou vendo da vida, do que eu estou estudando, de como eu estou experimentando o mundo, da minha personalidade. Eu sou o tipo 7 numa análise de personalidade, no estudo de personalidade chamado Enneagram, né? Então eu sou a personalidade 7 que é entusiasta. Será que eu sou entusiasmada, gente? Então, então, eu sei que tudo isso tem a ver com a minha leitura de mundo, né? Então, eu não estou tentando trazer nenhuma leitura universal, não estou tentando te convencer de nada. Eu quero mais é poder compartilhar como que eu experimento esses conceitos e essas realidades e despertar você para talvez em alguma coisa que eu estou falando aqui te fazer refletir sobre a sua vida ou só te entreter, enfim. Ops, desculpa. O que tiver aqui nesse vídeo para você, né? E aí a questão é a seguinte, né? Eu acredito que a gente, como ser humano, acaba tendo que desenvolver ao longo do tempo essa presença, né, com a vida, com as nossas próprias experiências. E a gente acabou, por inúmeras situações da nossa história, na nossa humanidade,
se acostumando a questionar o passado como não existente, quando ele não existe do mesmo modo no meu presente, né? E isso a gente se acostumou a fazer esse questionamento, porque a gente também, existe na gente uma insegurança, às vezes, da mudança, existe na gente uma insegurança de que as coisas não vão estar dentro do controle, exatamente como eu quero, dentro das minhas expectativas, ou até dos meus vícios emocionais, né? Tem que estar sempre bom, tem que estar sempre feliz para valer a pena. E a gente fica preso a essa análise ou a essa forma de querer que o mundo funcione de um jeito tal que quando a coisa não está acontecendo daquele modo, parece que ela nunca existiu, né? Então é como se fosse relacionamento. Vamos lá, vamos dar um exemplo generalizado aqui, né? Sabe aquela sensação de você viveu um relacionamento, você se apaixonou, você se entregou, enfim, você teve diversos tipos de experiências positivas, negativas, engrandecedoras, desafiadoras. E aí, quando aquela coisa não tá mais existindo daquele modo, a gente começa a falar, pô, acho que eu nem vivi isso, cara, acho que eu só projetei essa merda, entendeu? Acho que eu só inventei esse negócio do meu cérebro. E por mais que isso seja possível, grande parte de nossas experiências no mundo presente, no agora, possam ser projeções das nossas expectativas, das nossas necessidades, elas ainda são experiências reais, sabe? E é quase inquestionável que a gente viva o que a gente está vivendo, mesmo que aquilo que a gente está vivendo seja uma mentira, porque não representa o big picture, não representa a grande coisa que você está buscando, ela representa aquela coisa imparcial, sabe? Caraca, eu tô ficando muito filosófica aqui, o povo vai começar a me xingar. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes a gente tende a achar, a questionar o passado como não verdadeiro. Será que eu vivi aquilo? Será que foi suficiente? Será que valeu a pena mesmo? Será que foi real? Será que foi especial porque acabou? Né? Porque não está exatamente igual. E eu acredito que a gente tem o hábito também de, além de ter uma dificuldade de estar com o momento presente da forma como ele é, mas ao mesmo tempo ter dificuldade de lidar com essa mudança da coisa e aceitar que a mudança ela não está vindo como uma forma de desvalidar não, invalidar, né? De invalidar o passado. Ela está vindo como uma nova presença, uma nova realidade, que não necessariamente questiona a existência do passado como ele existiu, mas que abre uma nova possibilidade de presente. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês bem prático sobre como a gente acaba questionando se certas coisas foram especiais ou não. Para mim, eu tinha o hábito de imaginar que existe o comum e o especial. Se todo mundo tem aquilo, se todo mundo tem essa coisa, essa pessoa, essa experiência, essa whatever, sempre ou com muita facilidade, isso quer dizer que aquilo é o comum, né? Não é o especial. O especial é o que é único, é o que acontece de uma vez ou outra, quase um milagre. O especial é o que é quase inesperado, né? O especial, ele é pouco. Assim, o comum, ele é o que está muito, está sempre acontecendo. Mas o especial é o mínimo, é o que está acontecendo uma vez ou outra. E eu tinha essa mentalidade por muito tempo. Essa mentalidade me ajudou a recriar várias experiências da minha vida, porque ela é importante também. Eu tenho essa coisa de que sabe? O que tem a sua importância no ser. Mesmo que na hora tá doendo. Enfim, gente, uma confiança que eu tenho na humanidade, na vida, em mim, na existência. Eu não sei explicar de onde vem isso. Mas, onde é que eu tava? Ah, tá. Então eu tinha essa necessidade, né, de achar que o especial tinha que ser pouco para ser real. E se fosse muito, é comum. Se é comum, não é especial, né? Eu fazia essa conexão lógica no meu cérebro. Até que eu comecei a falar, cara, será que isso é real? Será que... Por exemplo, imagina que você tenha um talento, que você tenha uma propensão a fazer alguma coisa, ou imagina que você tenha facilidade com alguma coisa, sabe? Ou que você nem tenha facilidade, mas que você meteu a cara tanto, que você desenvolveu as habilidades que você precisava para fazer aquela coisa acontecer com mais facilidade, com mais easy going, com mais flow, sabe? Sem muito tormento. Aquilo deixou de ser especial porque se tornou mais presente, mais frequente, mais comum, mesmo que não seja tão mais árduo quanto antes. E aí eu comecei a parar para pesquisar, experimentar isso em mim. E eu começo a ter a sensação com o tempo de que a minha personalidade é muito analítica, então eu venho facilmente aqui pro meu cérebro.
E aí eu começo aqui, ó, a maquininha começa a girar, eu fico aqui, ó, 20 dias, ó, fica a resposta, eu crio a lógica. E às vezes essa lógica ela faz sentido, às vezes ela não representa nada. Ela é só eu me entretendo com o fato de que meu cérebro é um ser produtivo em si. Então ele consegue construir movimento até no que não está nem existindo. Eu estou aqui, ó, naquela coisa da possibilidade, né? E ultimamente eu estou tentando experimentar o mundo através do meu corpo, através de uma presença nos livros que eu estou estudando, né? Seja de Nonviolent Communication, de qualquer coisa que eu estou estudando. Eu estou estudando tanta coisa. Então, assim, de qualquer coisa que eu estou estudando, eu estou tentando sentir o mundo através do corpo. O que seria isso, né? É tentar estar presente e deixar o meu corpo, a minha intuição, a minha sensibilidade, o meu sentimento e também a minha racionalidade conversarem de tal modo que o que eu estou vivendo é autêntico e quase que revelado para mim, sabe? Então, assim, tem momentos que eu vou estar querendo provas e comprovações, enfim, inúmeros tipos de provas e comprovações de que eu estou vivendo não é uma ilusão, né? Mas, de modo geral, eu estou tentando sentir qual é a realidade da minha presença. Se eu estiver aqui agora, de fato, a gente tem um termo que a gente chama de grounded. Não sei como é que eu vou traduzir isso em inglês, em português. É como se fosse aterrissado, é como se você fosse presente, como se você fosse da terra. Esqueci, não sei dizer, não sei traduzir isso. Então, assim, tem um estado de presença. Sabe quando existe aquela paz de espírito, uma espécie de calmaria interna, onde os gregos iam chamar isso de ataraxia, né? E agora eu sei porque que me chamava tanta atenção o ceticismo e a Grécia Antiga. O que estava ali naquela coisa de Epicuro, aquela coisa toda que me instigava tanto. E eu estudei isso por tanto tempo em filosofia e não sabia a parte da vida real que estava atrás daquilo, sabe? Eu estudava muito conceitualmente, eu alimentava meu cérebro gosta de ser alimentado, mas eu não sentia aquilo no meu corpo, eu não sentia o que isso queria dizer. E ultimamente eu tenho sentido o que é estar nessa condição, não é fácil, porque primeiro a gente pode estar vivendo uma situação política, existencial, familiar, emocional, interna, projeção, psicológica, emocional, que tira a gente desse estado com muita facilidade. Então, assim, claro que cada um vai buscar uma forma de achar esse estado, né? Então, seja através, sei lá, de meditação, de yoga, de trabalho, de estudo, de silêncio, de praia, de contato com a natureza, de, sei lá, de leitura, o que você achar que te dá centramento, sabe? Uma sensação de que você tá em paz com a vida, sabe? Não tem expectativa, você não tá querendo mais nada além de só ser. Ih, gente, tô começando a filosofar aqui, tô até pensando em filosofia aqui de novo, em Dasein, tô viajando. Mas, enfim, quando a gente está nesse estado, existe um certo grau de veracidade que é como se a gente estivesse entendendo quem a gente é, o que a gente quer, quase como uma autorrevelação, tá? E o que tem a ver isso com o que eu estou falando? Isso tem a ver que quando a gente começa a acessar esses estados, quando a gente começa a construir esses espaços, por mais difícil que seja, a gente começa a ver que o especial, que era raro e quase uma vez ou outra, ele começa a se tornar mais frequente, mas ele não perde a característica de grandeza, ele não perde a beleza, ele não perde a autenticidade, ele não perde a força, ele não se torna menor por ser mais frequente. Porque você consegue buscar de diversas maneiras esse estado. Então, isso que a gente quer, isso eu quero dizer mais ou menos quando eu falo para vocês de sentir a vida através do corpo, né? É quando eu tento alinhar meu sentimento, meu emocional, meu psicológico e meu corpo, literalmente meu corpo, para sentir a presença de onde eu tô, do que está acontecendo aqui comigo. O que eu tô querendo? Porque se a gente se deixar levar por esse flow de desespero, a gente começa a querer o que o outro quer, a gente começa a querer até o que a gente não quer, a gente começa a querer até o que a gente não quer querer, ou a gente começa a querer o que a gente queria querer, mas não quer na verdade. Então, assim, começa a rolar aquela mistura de confusão do eu, da projeção, que é natural. Que também é boa, mas que também às vezes precisa parar. Nem que seja por um pouquinho, sabe? Porque eu acho que, de modo geral, a gente está mais nessa projeção do que em qualquer outro espaço de calmaria. E ataraxia, a gente está muito menos na ataraxia. A gente dá uma visitadinha lá e retorna, né? A gente se acostumou que a calmaria e esse espaço de... Enfim, do que foi, do que quer que isso seja para você. Eu vou lá e visito, né? Então eu vivo a vida atribulada, aí eu visito lá a paz interior e aí eu volto. E para muitas pessoas isso é uma realidade, isso é como a personalidade, como a vida funciona, né? Isso é
uma escolha, sei lá, uma consequência. Mas quem disse que a gente não pode escolher tentar fazer um balanceamento disso, né? Ou quem disse que a gente não pode escolher estar na calmaria e vir aqui atribular um pouquinho e voltar para lá? Eu acho que isso é uma questão de decisão e de fases, sabe, da nossa vida. O que tem a ver isso com a questão do ser especial? Caraca, a Nelly fala pra caraca, essa mulher é maluca. E você tá certo sobre isso, mas o que tem a ver isso com a questão de ser especial, né? Eu comecei a perceber que o fato de eu conseguir construir minha vida com conexão, com o que quer que seja que eu considere especial, isso pode estar associado ao tempo e à frequência. Isso pode estar associado ao meu ego, porque só é especial quando é para mim, né? Se 20 pessoas estão experimentando a mesma coisa que eu estou experimentando aqui, já não é mais especial. Então, às vezes, está associado ao ego do que tem que ser só eu. É quase uma sensação egoísta de para ser especial só eu tenho que estar vivendo isso, sabe? Para mim, a amizade com você ser especial, você só pode ser meu amigo. Ou você, como é que você pode ser amigo de 20 pessoas com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma... Isso é possível isso. Maybe 1, 2 ou 3 dá pra você, mas agora 20? Então, assim, eu sei que a gente entra nesse jogo, né? E ele é real para algumas pessoas, mas pra mim ele não tá sendo mais. Eu tô querendo falar sobre isso. Porque existe essa sensação do especial, do intenso, mesmo que ele mude, mesmo que ele se apresente com novas caras, mesmo que ele não seja tão único só pra mim, mesmo que ele não aconteça do modo como eu quero, quando eu quero, sabe? Vou contar para vocês de onde veio isso, né? Minha experiência com a Brenda e com o Anderson. E eu experimentei um pouco disso com eles, na minha experiência pessoal, mas também eu experimentei as experiências dos outros com eles e eu fiquei ali, sabe? Nadando nas experiências dos outros, ouvindo, tentando meio que assistir a experiência de fora, mas também conversando com as pessoas e as pessoas falando sobre o que eles sentiam nessa experiência com eles. E aí o Anderson, não sei se vocês conhecem o Anderson da Brena e a Brenda do Anderson, no mundo do Zuki. Eles têm essa característica, né, de desenvolvimento pessoal, eles têm essa característica de construir, não só eles, mas eu acredito que é um mundo que eles decidiram viver, construir, propagar. E não estou julgando se é errado, se é positivo, se é bom. Eu amo, eu me apaixonei e eu estou super agradecida de ter encontrado eles, porque para mim adiciona na minha vida, mas, enfim, cada um faz essa análise para si mesmo, né? E aí o que acontece, né? O Anderson veio para cá e a gente estava no baile. E aí eu dancei com o Anderson, falei, meu Deus, o que é isso, Senhor Jesus? Enfim, né? Essa situação toda. E aí eu vi outras meninas dançando, minhas alunas, amigos, conhecidos, a galera da Bay Area. E as follows, de modo geral. Ou quem é lead, mas quis fazer follow para sentir o que é dançar com ele, né? E eu sentia todo mundo saindo assim, ó, num estado existencial, flutuante. E assim, eu ficava vendo, cada dança era uma dança, cada relação era uma relação, mas todas elas saíam com uma sensação, todas elas é a forma geral de dizer, né? Eu tô falando do aspecto holístico da coisa. Todas elas saíam com essa sensação de, caraca, nem sei dizer, sabe? Foi tão bom, me senti recebida, foi uma coisa confortável, eu nem fiz muita coisa. Cada uma discutia sobre a própria experiência de um modo muito específico. Mas todas elas tinham o mesmo brilho no olhar e a mesma sensação de, era isso, eu experimentei, eu vivi, foi tão bom. Enfim. E ao mesmo tempo, algumas delas vieram depois com essa discussão de, cara, será que foi real? Será que aquela dança foi boa mesmo? Você acha que eu tô projetando essa coisa na minha cabeça? Porque eu vi tanta gente dançando com ele. Ele só dançou 2 músicas comigo, ele dançou 3 músicas com outras pessoas, né? 4 músicas. Aí se ele tivesse gostado de dançar comigo, ele teria dançado 4 músicas comigo também, né? Ou então, mas eu acho que ele fez outras coisas com outras pessoas, eu acho que ele sorriu mais. E aí começa a vir aquele loop mental. Sabe? E aí, alguma das argumentações das experiências de cada pessoa, né, das experiências individuais como que isso pode ser especial? Todo mundo está sentindo a mesma coisa. Como que ele
pode fazer isso, sabe? É uma sensação de surpresa e espanto. Caraca, como é que todo mundo tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo, sabe? E ao mesmo tempo, como é que isso é especial? Todo mundo tá sentindo a mesma coisa, sabe? Então é uma coisa comum. Então, aquela sensação, eu falei, meu amor, como você tá duvidando? Quando você sentiu o seu ser tão presente e tava ali. Mas quando esse presente acaba nessa intensidade, né, nesse rush hormonal, nessa adrenalina aí, nessa sinapse toda, você fala, ih, será que aquilo existiu? Será que aquilo não existiu? Então, assim, eu sei que a gente vai questionar e tentar analisar a qualidade da existência da coisa, né, no passado, para tentar, talvez, viver um presente mais centrado, ou até para projetar um futuro mais saudável, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é tão interessante a gente parar para pensar assim, cara, quanto do que essa análise que eu estou fazendo mental, né, ou enfim, essa análise que eu estou fazendo da coisa vivida, quanto que ela tá destruindo a realidade da presença de uma coisa que foi, e quanto que ela está sendo só uma brincadeira mental para eu entender meu estado na vida, para eu entender aonde eu estou, para eu entender a mim mesma, como eu experimento as coisas, ou quanto que ela está, na verdade, sendo uma forma de não me permitir aceitar que no momento que eu vivo certas coisas, essas coisas se apresentam tal como elas são, sabe? Mesmo que elas mudem. E o fato delas mudarem, às vezes, não torna o que está vindo menos ou mais, sabe? Mas ainda assim, é o que a gente chama de what it is. A existência do existente, sabe? É uma coisa muito louca, gente. Então, assim, por que eu tô falando de tudo isso? Porque eu comecei a achar beleza no fato de que a gente começa a construir coisas especiais e conexões e autênticas que são duradouras, sabe? Que são frequentes, que são acessíveis para todo mundo. E eu começo a deixar um pouquinho de lado essa coisa interna minha de ser humano que só quer para mim, que, que, que tem que ser só às vezes, que não quer aceitar o especial como real. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Eu já fiz esse vídeo em inglês, então agora no português já tô voando, não sei nem mais pra onde. Mas eu acho que a galera que estiver comigo vai entender um pouquinho do que eu quero falar, né? E eu acredito que seja isso, eu acredito que seja isso. Eu não vim aqui para dar resposta sobre essas perguntas. Eu vim aqui para provocar, deixar essas perguntas no ar mesmo. Falar, ih, Nelly, sabe o que você tá falando aí? Tô concordando com isso não, acho que a coisa que você falou aí não é mais ou menos como eu sinto, não. E tá tudo bem que você vai experimentar a sua vida, a sua fase, as suas escolhas de forma diferente. Eu provavelmente já experimentei, vou experimentar, ou nunca vou nem saber do que você está passando, sentindo, mas contanto que seja real e verdadeiro e fulfilling, né? Como eu traduzir isso, gente? Fulfilling é aquela sensação de realização, de autorrealização, de existência real, de validade, sabe? Da sua própria vida, com os altos e baixos que ela vai trazendo. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Pra mim, de fato, tá tudo bem. Tudo bem. E é isso, gente, é isso. Deixa eu ler direito novamente, só para terminar, né? Quais foram as perguntas que eu estava refletindo dessa vez? Quando determinar que algo é especial, né? Então, se eu tivesse que responder isso, talvez o que eu deixaria para vocês talvez nem precisa dizer que seja especial ou não. Às vezes a gente nem se preocupa muito, né? Às vezes é tão especial que a gente não tá nem aí para dizer se foi especial ou não, só foi. Acho que eu tô mais nessa vibe. Eu tô mais na vibe do foi, vamos, né? Mas eu não vou negar que eu sinto a chama da felicidade, da sensação de vida, quando alguma coisa vai, às vezes, além da minha expectativa, ou quando fala muito fortemente com quem eu sou internamente, com o que eu estou buscando naquela fase, né? E aí se torna especial. Mas eu acho que o que para mim se torna importante é tentar aprender, por mais que seja difícil, mas tentar experimentar essa coisa de ver quando eu estou overthinking, quando eu estou, sei lá, permitindo que o meu novo estado emocional, a minha nova presença começa a querer destruir coisas que foram, né? E que elas foram, e talvez não sejam mais, e talvez amanhã não sejam como foram ontem, mas foram, né? É,
Eu vou deixar para vocês, eu vou tentar traduzir, tá, gente? Eu deixei essas frases aqui. Ah, as perguntas. Foca, Sandra. Foca, garota! Tem problema de foco, gente. É minha questão aqui que eu fico viajando. Então, a questão... Qual foi a segunda pergunta? Será que o que eu vivi ou senti foi real? Cada um de nós vai saber responder isso ou não, né? A gente tem aquela sensaçãozinha e acho que sempre pode rolar um questionamento ou não. A gente só precisa escolher onde é que a gente está, né? Se a gente está no conforto de se questionar ou se esse questionamento está trazendo desconforto e, na verdade, mais dúvida sobre quem eu sou do que realmente me ajudando a chegar onde eu quero chegar. Enfim, acho que cada um de nós vai conseguir, com o tempo, se for a nossa intenção, né, achar essas respostas. E achar essas respostas quando elas fizerem sentido de estarem ali, né? Como sentir o mundo através do meu corpo. E aí, são esses dois livros, são essas duas. Na verdade, esse e esse. Mas, enfim, quais são as respostas para tudo isso? Como viver o mundo através do meu corpo, né? E eu acredito realmente nessa coisa do agora, nessa coisa do presente, nessa coisa da ataraxia, nessa coisa de entender que a expectativa existe e lidar com o fato de que ela está aí, mas também conviver com o fato de que é gostoso, às vezes, não criar expectativas ou projeção, né? E eu vou ler para vocês as frases que eu tenho na minha geladeira, né? E até no meu. Ih, gente, como é que é o nome disso? Journal, no meu diário, né? E que estão me ajudando a lembrar disso quando eu começo a me esquecer e é isso aí mesmo, às vezes eu esqueço, tô andando em outros lugares e voltar disso quando eu tô aqui pra voltar. Né? E aí, cara, eu vou tentar traduzir, gente, tá em inglês. Vamos lá. A primeira quote, né? A primeira frase, citação para mim que do livro O Poder da Agora que me ajuda bastante nisso é essa aqui. Eu tenho aprendido a não oferecer resistência ao que é. E no Poder da Agora a gente fala muito do que é, né? A oferecer resistência ao que é. Eu tenho aprendido a permitir que o presente, que o momento presente, que o agora seja. Gente, traduzindo isso para o inglês, o português está parecendo uma coisa louca, né? Vou voltar do início, não vou mais explicar nada. Só lê, garota. Vamos lá. Mais uma vez. Eu tenho aprendido a oferecer não resistência ao que é. Eu tenho aprendido a permitir que o presente momento, que o momento presente seja, e aceitar a impermanência, a natureza impermanente de todas as coisas e das condições ao meu redor. Desse modo eu encontrei paz, eu encontrei joy, paz, felicidade, digamos que seja felicidade. Não oferecer resistência à vida é estar eternamente num estado de graça ou de ataraxia, né? De paz, de leveza. Os ciclos vêm e os ciclos vão. Mas quando eu me desapego da dependência, não existe mais medo de perda. Não existe mais medo da ida. A vida flui e ela flui com calma. Cara, tô toda arrepiada, cara. Gente, eu tô toda arrepiada, sério. Enfim, essas são as duas frases que eu acho que nos ajudam muito a estar nesse momento presente, né? E tentar sentir a vida. Quando eu falo pelo corpo, é porque o corpo a gente considera o terceiro nível, né? Mas sentir a vida pelo corpo, não só aqui, né? E a terceira coisa a terceira frase, também tá em inglês, eu vou traduzir, então paciência comigo aqui. É essa aqui, isso é da comunicação não violenta, né? Tente não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá, gente? Estou pegando isso aleatoriamente de um contexto e estou trazendo para esse contexto porque eu estou correlacionando essas coisas, tá? Isso não é comunicação violenta que está dizendo isso, não, nem o poder da agora está dizendo isso. Eu estou botando tudo together na forma como eu experimento, entendo e correlaciono o mundo. Mas vamos lá. Não se vicie nas suas estratégias, nos seus pedidos e nos seus desejos. Não se vicie, não fique apegado, né? Uma das partes mais importantes do nosso treino é não misturar as necessidades humanas com a forma como a gente foi educado a atender essas necessidades. Então, tenha cuidado, tenha cautela para não misturar as suas estratégias com as suas necessidades, com os seus desejos reais, né?
Nós não precisamos de um carro, por exemplo. Algumas pessoas escolhem um carro. Nós não precisamos de um carro novo, por exemplo. Algumas pessoas escolhem possuir, ter ou investir num carro novo como uma estratégia para alcançar a sua necessidade de reliability. Ih, gente, não sei traduzir isso. Como dar um segundo aqui, gente. Sabe quando você entende uma palavra, mas você não sabe? Reliability. Ih, tô nem sabendo falar, agora já era. Calma que eu já tô no Google aqui. Confiabilidade. Segurança. Ufa, segurança que eu pensei. Então, algumas pessoas escolhem um carro novo como uma forma de ter paz de espírito, de construir segurança, né? Ou confiança. Mas a gente precisa estar alerta, porque a sociedade pode nos enganar, né? Ou criar necessidades que não são necessidades, né? E isso pode nos fazer acreditar que ter o carro novo é tudo que eu preciso. Então, aqui, ele não está culpando a sociedade, enfim, isso aqui está fora de contexto, né? E pode ser a sociedade que está nos enganando, pode ser a nossa própria realidade, pode ser a nossa família, nossos amigos, nossa condição, a nossa fase de vida, né? E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que é muito comum a gente se acostumar a transformar a nossa necessidade real, a nossa meta de vida, de qualquer coisa, numa estratégia, né? Porque a gente constrói estratégias para alcançar essas necessidades, para chegar onde a gente quer chegar, para experimentar o que a gente quer experimentar. Só que eu acredito que no meio do processo é tão árduo lidar com o fato de fazer essas estratégias saírem do papel e acontecerem, e a gente coloca tanta energia na estratégia que a gente esquece, né? Que a estratégia é só uma coisinha para chegar lá. A estratégia não é a coisa em si. E que, por mais que a estratégia seja importante, seja o modo como eu escolhi chegar lá, a estratégia ainda é só estratégia. Pode ser que eu consiga mudar a estratégia e chegar lá. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala de comunicação não violenta, né? Quando os nossos planos de ações, quando as nossas estratégias, os nossos planos, sei lá, né? Quando essa coisa que a gente está tentando fazer acontecer, ele acaba tomando lugar do lugar onde a gente quer chegar. E aí a gente fica confuso. É que nem converso com o Mac, né, e com outras pessoas sobre milhares de coisas, mas é que nem quando você quer perder peso. E aí você quer perder peso, aí você escolhe uma dieta X. Porque seu corpo precisa daquela dieta. Talvez seja real isso, né? Cada corpo, cada hormônio, uma vida, né? Cada vida, uma vida. Mas vamos lá. Eu ainda tenho uma dificuldade de achar que só existe uma forma de se alcançar o que a gente quer. Uma parte de mim realmente acredita que existe mais de uma, duas, três possibilidades. No mínimo três possibilidades para você chegar onde você quer chegar. Talvez não do mesmo jeito, coisas vão mudar nessa forma de chegar lá, mas tem uma forma de chegar lá. Mas vamos lá. E aí, você fica com essa estratégia, né? Você tá com essa dieta que você inventou do seu cérebro, que você estudou, que você colocou o maior tempão nela, você se dedicou a sua vida inteira, seja lá o que for. Muita dedicação, pouca dedicação, mas você tá apegado à estratégia. E aí você tá essa dieta. Essa dieta não faz você emagrecer. Não tá te ajudando a emagrecer. Ou sei lá, por qualquer razão. Às vezes é até a melhor dieta mesmo, mas você não, sei lá, você não tá disciplinado, você não tá motivado, você não tá alguma coisa, né? E aí, você não consegue fazer a dieta acontecer. Aí você chega à conclusão de que não é para emagrecer. Não é para eu ser uma pessoa mais saudável. Eu sabia que não era para ser saudável. Era para eu ser gorda mesmo, que eu tô aqui. Ou sei lá, qualquer coisa, né? Não saudável, ou sei lá o quê. Porque você acaba associando a falha da estratégia ou o não acontecimento da estratégia como planejado ou esperado com o alcance do objetivo. Aí você fala, pô, merda, hein? Não cheguei lá, agora já era, agora não deu pra mim. E eu acho que o que acontece de legal é quando a estratégia fala, cara, essa estratégia não deu certo, não. Tu até só ficar lá agarrado um pouco tempo, aquela misericórdia lá, mas amor, você fala, sabe de uma coisa? Vou naquele caminho outro ali, ó, que eu fui nesse lado A aqui. Esse lado A aqui, ó, tá me ajudando, não. Então, ou essa coisa não é pra mim, ou eu não tô preparado, ou no fundo eu nem gosto dessa porcaria aqui, eu vou pro lado B. E aí o lado B começa a fazer sentido. Daqui a pouco vai ver até o lado B, fez sentido, mas no futuro você fala assim, já fiz o lado B, foi bom pra caramba, agora eu vou pro lado C. Ou volto pro lado A, quem sabe o lado A começa a funcionar porque você fez o B, né? Aí você fala, ih, caraca, aí, tinha essa parte do lado A que eu não tinha visto antes. Enfim. Então, assim, quando a estratégia é só um modo de chegar no que a gente realmente quer de forma mais, filosoficamente falando, de forma mais existencial, né? A gente tem mais facilidade de desassociar
as coisas com essa noção de se aquilo for especial, se aquilo não faz sentido, se aquilo for um fracasso, se aquilo realmente for real. E aí você começa a aceitar a realidade do que é, sabe? E aceitar a dinâmica da vida, essa constante mutação, que é uma mutação engraçada, né? Porque a gente não experimenta ela holisticamente, né? A gente experimenta ela parcialmente aqui. Mas a gente olha pra trás, olha pra frente e fala, caraca, tá mudando mesmo. Enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando pra vocês essa questão das estratégias e das nossas necessidades, né? E também deixando pra gente um pouquinho essa análise do que é especial, do que não é especial, do que é comum, do que é incomum, do que é real, do que não é real, e deixando pra vocês a possibilidade de pensar sobre isso, de refletir sobre isso, de não fazer nada disso agora. O que for pra você, tá bom? É isso, gente. Tenha um ótimo dia. Eu tenho uma coisa com esse cabelo, né? Até eu me irrito às vezes com ele, mas eu não consigo parar de mexer no cabelo, porque o que eu tô vendo na minha cara aqui nesse vídeo, eu fico toda hora fazendo uma transmutação aqui. Estranho. Enfim. É isso, galera. Desculpa meu hiperativo. Como a gente fala em inglês, sorry not sorry. Desculpa sem desculpa. E é isso. Beijo. Tenha um ótimo dia. Quando eu voltar aqui com essas intrigas existenciais, com essas conversas, com essas experiências, eu faço mais uma live, posto mais uma vez no YouTube. E deixo lá para um dia no futuro eu olhar, me assistir e falar: caraca, garota, você tá sofrendo, mas você já tinha até resolvido isso. Pô, caraca, tem uma coisa ali. É tão bom se assistir no futuro, ler o que a gente fala no passado. E aí bate aquela sensação de: caraca, eu tava ali. Ou caraca, nem sabia que eu já tava lá. Sabe? Enfim. Beijo, gente. Tenha um ótimo dia. Peace. Nos vemos em breve.